coloque em pé, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Estamos, Pai, inabaláveis diante do Senhor, porque nós temos, Pai, o Senhor e o ouro e a prata, Pai, fazem parte do teu reino. O amor, Pai, e a prosperidade fazem parte do teu reino, Senhor. Pai, a coragem e não o medo fazem parte do teu reino, Pai. O posicionamento, Pai, diante do teu altar são partes do teu reino, Pai. A tua palavra, Pai, que ela vem como uma espada de dois gumes, Pai, dividindo, Pai, a nossa alma e o nosso espírito, Pai, dividindo, Pai, os ossos da medula, Pai, e entrando fundo no nosso coração. Pai, isto pertence ao teu reino, e por isso nos alegramos, Pai. Por isso, Pai, nos alegramos esta noite, porque sabemos que o Senhor, Pai, é aquele que tem, Pai, nos guardado. O Senhor é que tem nos livrado do laço do passarinheiro. O Senhor é que tem nos trazido, Pai, e nos mantido neste lugar. Obrigado, Senhor, porque eu sei, Pai, que pelos olhos espirituais, muito mais o Senhor tem, Pai, para as nossas vidas, Pai. A cada ponto final, Pai, começa-se uma nova história, Pai. A cada vírgula paramos, Pai, olhamos para os céus e pedimos a tua misericórdia. E caminhamos, Pai, diante de uma história, Pai, inacabável. Dentro de uma história, Pai, que será não só para nossa, Pai, misericórdia, a vida do Senhor, mas para toda a eternidade. Aí, em nome de Jesus, esses montes de Sião, Pai, esses montes eternos da Nova Jerusalém, Pai, quando nós subimos ao cume, Pai, nós olhamos, Pai, e não vemos nada à nossa frente, a não ser os seus céus, Pai, a não ser, Pai, tudo aquilo que o Senhor criou, Pai, de paz para os nossos corações. Por isso, Pai, queremos estar nesse monte, queremos estar em Sião, na Nova Jerusalém, Pai, porque aí seremos adoradores 100%. Aí seremos, Pai, seremos adoradores em espírito e em verdade. Seremos adoradores, Pai, seremos adoradores que vamos te adorar tanto, Pai, tanto, Pai, que jamais, Pai, o cansaço nos alcançará. Pai, obrigado, porque um dia o Senhor vai enxugar a lágrima dos nossos olhos. O Senhor, Pai, vai colocar um anel nas nossas mãos, Pai, e vai nos levar para casa, Senhor. Vai nos levar de volta para o nosso lar, de onde nós saímos, Pai. Senhor, vai, Pai, limpar, Pai, todas aquelas coisas más que o mundo colocou, todas as cicatrizes, todas as feridas, Pai. Pai, quando nós olharmos para isso, nós saberemos que combatemos o bom combate. Nós saberemos que guardamos a nossa fé e saberemos que a coroa está guardada para nós. Quem crê nisso diz um amém. Amém. Dá uma glória a Deus e uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Deus, podemos nos assentar, querido. Esta noite é uma noite do Senhor. Esta noite é uma noite de alegria. Não olhamos para o reino de Deus. Não olhamos para o que está acontecendo. Olhamos para o reino de Deus. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Santo, santo, santo é o Senhor. Não é isso? Dura esta adoração, dura estas palavras, quem as ouvirá? Feliz estamos esta noite. O meu coração, ele sempre se mantém feliz. O coração daquele que está em Deus é um coração onde encontra paz, onde encontra o aconchego, onde encontra a sua provisão diária. Glória a Deus por isso, Senhor. Glória a Deus que nesse lugar o Senhor tem nos tratado com o seu maná. Pai, nós não colhemos para o outro dia, porque sabemos que a cada dia o Senhor tem um renovo. Sabemos que a cada dia o Senhor tem um caminho. Obrigado, Deus, porque esse maná tem nos mantido em pé. Esse maná tem nos mantido fortes nessa caminhada, Pai, nessa trilha tão difícil, Pai. Nessa intenção da busca, Pai, da eternidade. Estamos aqui, Pai, sendo sempre assolados
sempre injuriados. Mas olhamos para o Senhor e sabemos, Pai, que estas marcas nos fazem crescer, que estas feridas mudam a nossa história e que as cicatrizes, Pai, nos ensinam a cada momento nas lutas que passamos. Por isso, Pai, eu creio que ainda este povo que está aqui, Pai, é um povo que está sendo forte, um povo que está entendendo, um povo que procura salvação, um povo que procura, Pai, comer do seu maná todos os dias, sem levar nada para casa, comer a sua porção diária, a porção que o Senhor tem para nós. Queremos viver esta noite como nosso último dia, queremos viver uma adoração como o último dia, não importa, queremos viver como se fosse o último dia para o Senhor. Queremos olhar para os céus, queremos olhar para os céus, sabe, Deus, as coisas espirituais, você que está assistindo, querido, eu sei que já as curtidas estão aumentando, eu sei que Deus está levando esta palavra um pouquinho mais à frente. Você que está aí, querido, e como nós que estamos aqui procurando a salvação, há um caminho a ser trilhado no deserto, muito, porque nós queremos que as coisas sejam como nós queremos, como nós entendemos. Nós queremos buscar as coisas com a nossa vontade e não por Deus. Eu te pergunto, querido, mais uma vez esta noite, nós estamos no lugar santo dos santos, e eu vou perguntar, nem se tiver só eu e a pastora neste lugar, e o adorador que diz que sempre estará comigo. Eu creio nisso. Eu sempre vou perguntar, o que você veio buscar de Deus? Qual o teu jejum para hoje, para vir ao lugar santo dos santos? Enquanto nós não entendermos o que é Deus, o que é a palavra, o que é a busca diária, todas as coisas não valerão a pena. As curas não valerão a pena. A prosperidade financeira não vai valer a pena. As nossas amizades não vão valer a pena. Os nossos caminhos vão ser marcados para o mundo. Mas o principal, que é a nossa salvação, será que teremos? Será que vamos conseguir buscar esse alvo? Que é a salvação que é tanto desejada pelos adoradores e por aqueles que têm uma visão espiritual que alcança longe, que já alcança o reino de Deus. Será que nós estamos assim? Ou o nosso coração ainda há questionamentos, ainda há julgamento? Não é isso? E quando nós começamos a julgar, querido, quando nós começamos a fazer coisas na nossa própria mente, as coisas começam a escapar do controle espiritual. Nós começamos a agir pela nossa carne. Não é verdade? Será que fomos tratados para poder termos a honra de entrar no lugar santo do santo? Quero te perguntar isso esta noite. Nem se estiver eu e os anjos nesse lugar, eu vou perguntar sempre, e não vou trazer um evangelho barateado. Qual é o teu jejum? Há quanto tempo você não jejum? Há quanto tempo você não lê um livro completo da Bíblia? Fala para mim, fala para o teu Deus. Há quanto tempo você não folheia a palavra da Bíblia? Há quanto tempo você não lê o livro de Ezequiel, que são 48 capítulos? Fala para mim, querido. Há quanto tempo você não folheia esses profetas? Não é só a igreja. Não adianta você ir para outro lugar. Não adianta você estar em outro lugar, se você é o mesmo, querido. Apenas você vai sentir algo no teu coração da carne, que você está fazendo no lugar certo, que você não vai ouvir coisas que te pressionem para dentro da palavra de Deus. Não adianta, querido. Pedro fala assim, para onde nós iremos? Jesus fala assim, vocês estão me deixando, vocês vão embora. Pedro, e aí? Mas para onde nós iremos, Jesus? Se a todo lugar o Senhor está, se até no Seol, no lugar da morte, o Senhor vai estar.
no inferno o Senhor vai estar. Para onde nós iremos? Aonde nós podemos ir? A tua presença vai estar. Ficaremos aqui para te adorar. Ficaremos aqui porque queremos mudança. Queremos uma vida diferente. 2019 está aí, querido. Será que nós vamos mudar para 2019 com o mesmo pensamento, com a mesma história, com as mesmas queixas, com os mesmos problemas? Sabe, ontem foi derramado um maná aqui espiritual, querido, que foi tremendo, tremendo, tremendo. Por isso que eu digo que as palavras proféticas nesse lugar, elas estão cada dia mais fortes, alcançando corações que estão dispostos ao ouvir. Porque sabe onde é o melhor lugar onde nós podemos encontrar a paz? É o lugar santo. Ou você acha que o Sucá, quando ele estava em volta do tabernáculo, o que era aquilo para você? Você esqueceu? O tabernáculo tinha que estar no centro do povo, querido, no centro da tua casa, da tua família, para você poder adorar, para você poder abraçar. Aonde está, querido? Aonde está o seu Sucá? Diz para mim, querido, aonde está o tabernáculo do Senhor dentro da tua casa? Querido, Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele quer ter compromisso com você. Ele quer ter posicionamento com você, querido. Eu me alegro todos os dias, porque eu sei que busco um sobrenatural que não é para qualquer um. Não sei se a tua busca é a mesma, mas eu tenho te induzido para que essa busca do sobrenatural, ela seja verdadeira na tua vida. Amém. Ezequiel também faz parte daqueles príncipes que foram trazidos para a Babilônia. Ezequiel tinha a idade de Daniel, você sabia disso? Só que Ezequiel, ele veio depois. Primeiro veio Daniel. Quando Ezequiel veio ao encontro, quando ele veio já como exilado, você sabia disso? Já quando ele veio como exilado, ele já encontrou Daniel, uma outra pessoa, Daniel já tinha mais ou menos uns 27 anos, 30 anos. Quando saiu da sua terra, tinha a mesma idade de Ezequiel. Nesse tempo contemporâneo, havia homens de Deus. Nossa, havia homens de Deus, homens com compromisso, homens que não olhavam para as circunstâncias, homens que estavam ali para fazer a diferença. Ezequiel teve não teve o mesmo acolhimento, ou o mesmo, não digo nem acolhimento, mas o mesmo tratamento que teve Daniel. Ezequiel, ele só foi lançado no meio dos exilados, ali arrumou uma mulher, casou e ficou ali até que Deus levantasse. Foi ao contrário de Daniel. Daniel teve um sofrimento, uma marca muito profunda na sua vida. Mas hoje eu quero falar de Ezequiel, porque ontem, a hora que eu estava sentado aqui, Deus começou a falar nos posicionamentos que teríamos que, pelo menos, ter e obedecer diante da cruz. Eu quero te dizer que a cruz, querido, não é coisa qualquer não. Se você não tiver responsabilidade na cruz, você não tem responsabilidade com nada. Se você olha para a cruz como qualquer coisa, ou se você olha para a igreja como se fosse qualquer coisa, querido, não é o teu lugar aqui. O que é que você tem que olhar para a cruz e tem que olhar para a igreja, o lugar santo dos santos, com responsabilidade. Aqui nós não estamos agradando a homens e mulheres, nós estamos agradando a Deus. Ezequiel, um homem tremendo, um irmão que você deveria de conhecer a vida dele como a vida do teu filho ou a vida do teu próprio irmão.
Você conhece a vida de Ezequiel? Não levanta a mão se não conhecer, porque eu vou fazer uma pergunta. Amém? Por aí, é assim, você não precisa conhecer ninguém, você precisa ser um dizimista fiel e tá bom. Por aí ninguém vai perguntar se você conhece os seus irmãos do passado. Eles vão perguntar, você trouxe o dízimo? Olha, isso aqui é a tabelinha dos dízimos, vou pôr aqui, viu? Vou pôr aqui porque tem uns irmãos que não pagaram aqui esse mês, então eu vou pôr a tabelinha aqui. Assim, Kelly, eles não perguntam para você, querido, você conhece Ezequiel? Você conhece os profetas? Você conhece o que a Bíblia tem para nós? Ezequiel, contemporâneo de Daniel, saiu exilado da sua terra de Israel, veio para a Babilônia, e Deus o levantou ali poderosamente, levantou ali como um profeta, que escreveu ali 48 livros, 48 livros repletos de milagres, repletos de ensino, repletos de palavras que estão sobre a revelação. E eu quero te dizer e perguntar, você tem lido esse livro para conhecer essas revelações? Sabe, querido, você me desculpe eu falar com você dessa maneira, eu quero que você me perdoe, eu estou pregando para você com maior amor, te amo profundamente, quero fazer o melhor para você, talvez dê até a minha camisa para que você saia daqui bem vestido, se por acaso você estiver mal vestido. Se você estiver com fome, eu serei o primeiro a te dar o pão, querido. Se você precisar de um dinheiro e eu tiver, eu serei o primeiro a te dar esse dinheiro, querido. Mas eu quero que você entenda que este lugar é o Santo dos Santos. E se você não quer estar no lugar Santo dos Santos, não é o teu lugar. Me perdoe, não é o teu lugar. Eu não estou aqui visionando você como dinheiro. Eu não estou aqui visionando você como dizimista. Eu não estou visionando você aqui para eu ser um cara bem-aventurado dentro de uma empresa. Eu estou olhando você aqui porque eu quero a tua alma. Eu tenho sede da tua alma, que você não imagina, para levar você para a cruz e levar você para Jesus. Eu sou um caçador de almas nato, querido. Nato. Isso está dentro do meu coração tão arraigado que há 20 anos atrás eu chutei tudo para ser um caçador de almas. Trabalhar para Cristo Jesus. Então eu prego com autoridade. E quero que você tenha essa autoridade na tua vida, para que você possa ver o que eu vejo e viver o que eu vivo a cada dia, querido. É isso que eu quero. Eu quero ver você próspero, mas espiritualmente. Eu quero ver você orando, eu quero ver você jejuando, eu quero ver você ir nos hospitais orando e os enfermos levantando, querido. Eu quero ver você olhar para o teu vizinho, botar a mão naquela porta e os caras caírem tudo por terra. Eu quero ver você cheio do poder de Deus. Eu não quero ver você aqui, querido, achando que Deus vai mudar a tua história, que você é um bonzinho, que você é um coitadinho, que de domingo você vem na igreja. Eu não quero isso, querido. Eu quero que você faça parte de um exército que é chamado o exército de Cristo, que o nosso general, ele vai à frente, é Jesus, querido, que o nosso general, ele deu o sangue dele, para que nós pudéssemos romper. Não adianta, querido, aqui vai ser sempre assim, sempre vai ser assim. Quando nós olhamos para Ezequiel 37, abre lá para você ver, querido. Ezequiel 37 é uma revelação tão linda, é algo tão forte, são palavras proféticas tão fortes, que Deus me deu nesse lugar, querido, falando sobre um outro profeta chamado Daniel. Quando você mergulha, meu querido, no profundo, você não vê peixes pequenos, você não vê um ou dois, você vê cardumes, querido, você vê peixes grandes, peixes coloridos. Você não fica na mesmice olhando um peixinho aqui, outro ali, querendo pegar com a redinha, querido. Você se farta com os teus olhos
no sobrenatural. Amém? Sabe qual é o homem mais importante? O homem mais importante que você tem que abraçar, que você tem que estar com ele, que você tem que jejuar com ele, que você tem que dormir com ele. Sabe quem é? Jesus. O prefeito, o presidente, são governos levantados pelo homem. E Deus diz que quando esses governos são levantados, para que nós nos respeitemos. Sabe por que essa analogia? Porque o governo de Deus, ele tem que ser respeitado por todos. Por isso nós respeitamos o governo instituído pelo homem mundano, porque nós somos obedientes a Deus. E aquele que tem obediência, ele não tem crítica. Aquele que tem obediência, ele não tem choro. Aquele que tem obediência em Cristo, são todas as coisas para Cristo. Ezequiel, ele começa a ser usado como um profeta tremendo em Judá e Jerusalém. Um povo que estava perdido, um povo que estava abalado, um povo que tinha subido do exílio, um povo que não sabia mais quem era Deus, um povo que não tinha comprometimento mais com Deus, um povo que estava derrotado, um povo que ia nas voltas do tabernáculo, como muitos chegam na volta da igreja para receber um milagre, receber alguma coisa de Deus. Um povo que estava tão longe do que era Deus, que não tinha condição nem de fazer uma oração. A gente pensa muito, a gente fala muito, né? Porque eu tenho que orar para fulano, eu tenho que orar para ciclano, eu vou visitar no hospital, eu vou visitar em tal lugar. Quais são as nossas visitas? Este ano, querido, você que não teve enfermo, eu sei que você esteve dentro do hospital, você que esteve enfermo, mas você que não esteve, você entrou no hospital pelo menos para visitar alguém e orar por ele? Alô? Esses precisam, esses são os pequeninos. Ir na tua casa em dia de festa é uma bênção, mas ir no hospital orar para você, quando você está à beira da morte, é para aqueles que são homens de Deus, é para aqueles que têm fibra, é para aqueles que sabem que vão orar e as coisas vão acontecer. Você está diante do trono de Deus, você está diante de um apóstolo, querido, que foi levantado por Deus e não por homem. E não é uma patente sobre a vida de alguém, é um cajado que foi dado, querido, para tomar conta tanto dos pastores como dos próprios apóstolos, e ainda cuidar do rebanho do Senhor. É muito fácil estarmos no meio de alegria, mas quando temos que orar, quando temos que jejuar, é difícil, não é? Muito difícil. Ezequiel, ele fazia isso normalmente porque isso estava aqui dentro dele. Eu faço isso normalmente porque está aqui dentro de mim. Você faz isso normalmente. Se você não fizer, não está dentro de você. Você precisa rever a si mesmo e ver o que você precisa mudar para que isso esteja aqui dentro. Sabe, querido, eu não tenho medo de uma pregação dessa, no outro domingo você achar que você não deve vir,
porque foi uma palavra muito impactante para você e uma palavra que você não está entendendo. Mas eu quero que você entenda, porque você está aqui hoje. Eu quero que você entenda que se não estiver aqui, não adianta você correr para nenhum lado. Se não estiver aqui, você cheio do Espírito, e que as coisas sejam feitas normalmente na sua vida, querido, você não está cheio. Ezequiel, Daniel, Jeremias, que já era o mais velho, já era o profeta mais velho, talvez ele induziu Daniel, talvez ele induziu Ezequiel e alguns outros profetas através dele, porque olharam aquele homem e se fascinaram com as palavras proféticas, com as pregações. Eles não ficaram olhando e vendo, pô, esse cara só fala de Deus, esse cara só fala em palavras proféticas, esse cara só fala do reino, esse cara só fala de salvação. Pô, que perturbação, esse cara não fala nada que vai animar o meu coração. Esse cara não prega nenhuma prosperidade, não prega nenhum carro novo, esse cara não prega nenhum um trabalho melhor, esse cara só quer falar de Deus, querido. Se você não estiver cheio aqui, você não vai aguentar esse lugar. Se você não estiver cheio aqui, querido, nem visitar aqui você vem. Vamos lá, Ezequiel 37. Glória a Deus. Ezequiel, meu mano, meu querido. A visão de um vale de ossos secos. Já para começar a ler aqui, essa visão do vale de ossos secos é Judá e Jerusalém. Já para você começar a entrar no mistério do que eu quero trazer para você. Era uma morte espiritual que sondava aquele povo. É uma morte espiritual que sonda o povo de Deus hoje. Há um vale de ossos secos em todos os lugares. Quando nós andamos com os nossos olhos espirituais abertos, nós passamos em frente de templos e vemos ali um vale de ossos secos. A religiosidade, a imoralidade, os roubos, as atrocidades, as coisas mais baixas que um homem pode fazer diante de Deus. Quando você tem os seus olhos espirituais abertos, você vê o vale de ossos secos no corpo de Cristo, querido. Eu não estou falando do mundo, o mundo jaz no maligno. Que tenho eu com esse mundo? Amém? Que tem você com esse mundo? Fala para mim. Porque se você é amigo do mundo, querido, você não é amigo de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que está cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui você viu que tem aqui uma ordem de comando. É a primeira ordem na boca de um profeta. O profeta, ele dá uma ordem de comando para que o reino espiritual possa começar a ver um rebuliço. Ele dá uma ordem de comando como enfrentando Satanás. Ou você pensa que um profeta vai te dar uma palavra profética de um carro na tua vida? Acorda, cidadão. Você acha que um profeta vai chegar aqui para você e vai te dar ordem de um apartamento novo?
de uma empresa com 500 funcionários. Mas é tão óbvio para aqueles que têm os olhos espirituais abertos que isso é mentira. É tão óbvio para aqueles que estão crescendo espiritualmente, ficando fortes diante do Senhor, que isso é mentira. E ele diz assim: você acha que esses ossos podem ter vida? Você acha que o povo de Deus pode se recuperar da situação que está hoje? Você acha que o povo de Deus, ele pode ter uma mudança, o corpo de Cristo pode ter uma mudança hoje? E eu falo para o Senhor: tu é quem sabe, Deus. E ele vai falar: profetiza sobre o vale de ossos secos. Assim diz o Senhor Jeová: esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, presta atenção no que eu estou lendo. Assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Segunda ordem de comando. Você deu a primeira ordem, esses ossos começaram a ouvir um rebuliço. Esses ossos já começaram a se mexer, porque você deu uma palavra de ordem. Você deu uma palavra para que esses ossos, eles tivessem vida. Você deu uma palavra para que o povo de Deus tivesse vida. E você acha que a palavra de Deus para o povo ter vida é a palavra que nós vemos em vários templos? Você acha que a pregação do Evangelho, ela vai avivar esses homens e essas mulheres? Você acha que essas pregações e essas profecias que são profetadas, ela vai levantar esses mortos espiritualmente e vai revestir eles com a pele, com os músculos, com os nervos? Você acha isso, querido? Você acha que com esse evangelho podre e pouco que nós ouvimos, nós vamos conseguir mudar a estrutura? É para lá que você quer ir? É para esses lugares que você quer estar? Você quer viver morto espiritualmente? Você quer viver no vale dos ossos secos? Você quer se secar, ficar com uma sequidão tão grande que jamais você entenderá que é Deus na sua vida? Aonde você quer viver, querido? Aonde você quer estar? Você é chamado, você é escolhido. Ele colocou um anel na sua mão e te trouxe para casa de volta. Ele te chama de filho. Não é para você ficar fazendo libertinagem. Não é para você achar que isso aqui não é a verdade. Que a verdade é o conforto. Que a verdade é a alegria. Que a verdade é você ficar de boa. Não existe essa verdade. A verdade é estarmos no trono de Deus, profetizando sobre os ossos secos, profetizando sobre o vale do corpo de Cristo, que está morrendo a cada dia, que estão indo para as badernas, que estão indo para a pornografia, que estão se separando, que estão se juntando com um povo estranho, querido. Não estão se juntando com o povo de Deus, estão se juntando com o povo de Moabe, querido. É um povo que está fora,
estão se juntando com os samaritanos, querido. O corpo está quase morto. E nós precisamos profetizar a palavra. Precisamos dar um comando de ordem. Não só de uma vez. Mas precisamos dar um comando de vida. Que são os 4 ventos, querido. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. E eles vieram e puseram-se em pé. Um exército grande em extremo. Quando há uma palavra profética, quando é lançada uma palavra apostólica sobre os ossos secos, querido, e o povo se levanta e fica em pé, sabe o que é isso? Ficar em pé é autoridade. Quando você está em pé diante de Deus, você é autoridade, não importa aonde você estiver. Quando você está firme na palavra, quando você sabe o que você está pregando, quando você sabe as revelações que vêm do céu sobre o teu coração, você começa a criar autoridade, querido, e você começa a ter um posicionamento diferenciado no meio do reino, querido. Dentro da igreja, você começa a ter um posicionamento diferente. Você começa a entender que você fazia parte dos ossos secos, mas agora que a palavra de ordem foi dada, agora que a palavra profética entrou na tua vida, agora que a palavra apostólica verdadeira entrou na tua vida, querido, você vai ficar em pé, e quando você estiver em pé, as trevas vão se abalar, vai haver um terremoto onde você estiver, querido. Ou você acha que Silas, ou você acha que Paulo, quando estavam nas masmorras, querido, eles começaram a abrir os lábios para cantar uma canção profética, uma canção apostólica, uma canção com o coração cheio do Espírito. Diz que a cadeia, diz que aquilo ali começou a tremer, querido, começou a ruir as portas do inferno naquele lugar. Isso é você ser um varão, isso é você ser chamado homem de Deus, isso é você ser chamado uma mulher de Deus. Não é uma porcaria, não é uma tranqueira qualquer que está na igreja que pode ser chamado de varão valoroso, querido. Duras essas palavras, quem as ouvirás? João 6,60. Ou você pensa que Jesus pregava porcaria? Jesus pregava autoridade. É por isso que pregaram ele na cruz. Jesus pregava autoridade, era por isso que ele não era bem quisto quando ele entrava nas cidades. Jesus impunha o reino de Deus. Os governadores, os príncipes, eles odiavam Jesus, porque eles sabiam que podiam cair de onde estavam, em cima da palavra que ele mandava sobre o trono, querido. Se você pregar, falo com você, se você é um apóstolo, ou se você é um pastor, ou se você é um pregador, se você pregar, não estando em pé com autoridade, não estando posicionado, querido, fecha a tua boca e vai para a tua casa, ou se não, vem para esse lugar, para você aprender o que é autoridade em Cristo Jesus. Chega, querido, chega de papo furado, chega de mimimi, chega de mamamá, querido. Deus é Deus. Se você quer seguir a Deus, você tem que mudar. As suas estruturas têm que estar mudadas, querido. O teu interior tem que jorrar águas vivas. Não adianta nós servirmos a Deus, querido, e andarmos amarrados, presos, como Lázaro, quando sai ali do túmulo, ele sai assim. Jesus falou o quê? Vai e desamarre, para que ele possa andar. Eu lanço uma palavra profética sobre a sua vida. Que essas ligaduras que te prendem, elas sejam soltas esta noite, elas sejam cortadas com as tesouras do Espírito Santo, para que você seja livre, para você poder andar no caminho de Deus. Nós estamos mudando para 2019, querido, e essas palavras proféticas, elas vão ser mais ainda declaradas nesse trono, declaradas nesse lugar, querido. Não importa
Não importa, não importa, porque sempre haverá alguém disposto a querer mudança, sempre vai haver alguém querendo ouvir o Evangelho, sempre haverá alguém querendo ser verdadeiramente uma espada de dois gumes, querido. Quando nós lemos a palavra, nós temos que entender o que nós estamos lendo. Jesus, oh Jesus, como me alegro de ser como sou, como me alegro de eu mesmo ser surpreendido por mim mesmo todos os dias, como me alegro de ser surpreendido em coisas que eu penso que vou pecar e consigo desviar, em coisas que precisa ser obediente eu consigo obedecer. Sabe por que isso, querido? Porque o meu coração está cheio do Espírito, o meu coração está cheio de Deus, e o homem que tem um coração cheio de Deus, ele zela por Deus, como se fosse algo mais rico nesta terra, para qualquer um, querido, sendo que ele é a única verdade nesta terra. Eu sei que sendo obediente a Cristo, há uma cruz me esperando. A cada esquina, há uma cruz me esperando para que eu seja pregado nela. O Evangelho que é pregado aqui, a cada esquina, querido, há uma palavra de peso, há uma acusação, há um abandono, há uma rejeição, há uma acusação. Palavras que nem são pregadas aqui, a cada esquina você toma uma punhalada de Satanás. Mas existe, oh glória a Deus, um homem que tem um nome maior do que todo nome, Jesus de Nazaré. E quando você toma essa facada, é o primeiro que vem com óleo para te curar. Porque Ele é o melhor pastor, e não há pastor como Ele nessa terra, e nunca haverá nem na eternidade. Não se coloque como Deus e como Jesus diante do trono, diante do lugar santo do santo, porque você não é capaz, querido. Ele vem e te cura, Ele te sara, Ele te coloca em pé. Aquela cicatriz pode ser igual a do Bolsonaro, 30 pontos com uma facada. Mas Jesus te cura, e aquela cicatriz fica, para você entender que você está no meio de uma batalha, você está lutando com Satanás, e ele vai querer te derrubar a qualquer momento, a qualquer situação. Você que ouve essas palavras, eu quero te dizer, a quem muito é dado, muito lhe é cobrado, querido. Você que ouve essas pregações, Satanás está louco para te arrumar uma, Satanás está louco para te trazer uma confusão, está louco para te trazer um pecado, está louco para fazer você passar vergonha. Mas se você estiver cheio aqui, querido, você vai ser aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Puxa. Você imagina você vir pregar, já com uma palavra profética dentro do teu coração, e no meio de um louvor Deus coloca outra palavra para você trazer no outro dia? Olha que tão lindo é, que não teria espírito de confusão, você nem se atrapalha. Sabe por que você não se atrapalha? Porque é o Espírito Santo que derrama do óleo, derrama do azeite, derrama da sabedoria dos céus, para que você possa pregar. Primeira palavra de ordem, profetiza. Foi profetizado, o ruído começou, o barulho está lá, a casa parece que vai cair, mas você não será abalado. Satanás já está dando paulada para tudo quanto é lado, mas você está com o escudo do Senhor, você está com a armadura de Cristo. Diga assim: eu estou com
com a armadura de Cristo. Porque Ele vai vir para te dar paulada. Porque Ele sabe que os teus olhos espirituais estão sendo abertos. Você não está na meninice. Você não está parado. Você não está em águas paradas. Você está mergulhando com profundidade, querido. Nós estamos mergulhando com profundidade nesse lugar. A cada dia que passa, a cada ano que passa, nós somos que nem o salgueiro, querido. Nós nos dobramos, vamos ficando frondosos e lindos, querido. E lindos. Vamos ser casa para muitos que estão perdidos, que estão embaixo aí de qualquer árvore, que nem sombra dá. Galhos podres, árvore podre, raízes podres. A segunda ordem, aos quatro ventos. Mas por que a segunda ordem aos quatro ventos? Você nunca procurou uma revelação dessa? Eu também acho que Deus vai trazendo as coisas. Quanto mais nós procuramos, quanto mais nós oramos e quanto mais nós jejuamos, querido. Sabe o que eu fiz ultimamente? Deleguei tudo para a Márcia e para o Beto. Eu só quero pregar a palavra. Eu não quero nem saber, querido. Eu não quero nem saber o que está acontecendo. Eu só vou pregar. E se faltar alguma coisa, fala para mim. É isso, Carol? Se faltar alguma coisa, fala para mim, que eu vou buscar. Eu vou buscar com o Pai. E Ele vai trazer. Jejuando, orando, levantando de madrugada. Sabe quantas horas eu durmo por dia? Eu não estou falando isso para ser o bom, não, querido. Eu só estou falando de um crescimento espiritual que quando você começa a entender, a tua vida começa a mudar. Sabe quantas horas eu durmo por noite? 4 horas no máximo. Quando eu durmo 5 horas, eu fico cheio de alegria, porque o restante é só oração, querido. É só cara no pó, é só choro. Esses dias a Márcia levantou, pensou que eu tivesse feito xixi na cama de tantas lágrimas, querido, que eu larguei ali, por ovelhas indecentes, ovelhas que nos machucaram, ovelhas que nos apunhalaram. Mas Deus veio, Jesus veio, querido, e nos cura naquela madrugada, que no outro dia você acorda com um sorriso lá, doido para abraçar mais, para se dar mais às pessoas. Você está entendendo o que eu estou pregando hoje? Será que você vai mudar a tua história ou você vai continuar sendo como você está? Ou domingo eu já não vejo mais você aqui? Alô? Estou falando, querido. Você é mais ousado ainda. Porque o Espírito está cheio aqui, cara. Eu estou num comichão, velho. Se eu sair voando aqui, deixa eu ir embora. Se você não vier nos próximos cultos, eu vou te entender. Eu vou entender que você não é preparado. Eu vou te entender que você não tem ele aqui. Eu vou entender que ainda você só pode viver em lugares onde tem só leite. Porque maná é para aqueles que estão fortes em Cristo Jesus. Maná, quando você come, você, se não souber comer, você vai ter dor de barriga, querido. Maná, você precisa estar com o teu estômago preparado, espiritual, para receber. Se você não vier na outra semana, glória a Deus, não vou te acusar, querido, porque eu vou entender como você está diante do trono. E talvez você mereça estar, ou pretenda estar, num lugar onde só tem leite. Amém? Eu lembro de um pregador tremendo, saindo um pouco aqui, que eu vou voltar aqui. Esse tempo corre, cara. Carol, põe o palito ali no relógio ali, ó. Foi o que eu vou falar, vai demorar acho que um pouco, hein, velho? É rápido, mas é rápido. É pouco, mas é rápido. E ele falava assim: Deus, Ele olha para as suas ovelhas, para o seu rebanho.
E tem uma versão lá, tem um tipo de um... Lembra que a gente falava que a criança punha dentro? Como é que era? Chiqueirinho, né, cara? Existe um chiqueirinho lá, mas é um chiqueirão. É um chiqueirão bem grande. Então Deus, quando Ele entra no corpo de Cristo, Ele vai vendo aqueles que estão fortes, aqueles que já estão prontos para receber o maná, para serem desmamados, não é isso? Aí Ele vai pondo esse rebanho para o lado de cá, e aí Ele vai levantando pastores, apóstolos, evangelistas, obreiros da casa do Senhor, vai levantando conselheiros, vai preparando. Aí aquele que Ele vê que está fraco, Ele vai jogando tudo dentro do chiqueirinho, tchuc, 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 e vai embora com aqueles outros. E como é que ficam esses? Eles vão fazer cocô, vão se mijar, vão chorar, vão querer ir embora, vão espernear. Aí vem os anjos do Senhor e tira a fralda. Igual a gente tira a fraldinha de nenê, passa o lenço umedecido, limpa o bumbum deles, só nesse tá sério, e limpa o bumbum deles e larga eles lá de novo, até eles crescerem, querido. É assim que funciona. É assim que funciona. Paulo diz, já não estamos mais na época do leitinho, querido. O leitinho para nós já estamos desmamados, nós já não somos mais bezerros. Nós somos agora novilhas. E o bezerro ainda fica mamando. E os novilhos e as novilhas, né? Não sei se é novilha macho, novilha fêmea, ou é novilha e novilho. Como é que é, Ronaldo, quando você mexia lá com esse negócio? É novilho macho, novilha fêmea, ou é novilho e novilha? Né? Garrote, né? Macho e novilha é a fêmea. Então, quando a gente já está assim, aí a gente já deixou de ser um bezerrão. E só fica... Não é? Ronaldo sabe o que eu estou falando, que ele mexia com isso também, não? Aí quando aparta os bezerros, né, das vacas, para poder tirar o leite no outro dia, ou coisa parecida, ou já desmamar os bichinhos, você só escuta a noite inteira. Você nem dorme, querido. Quem é da roça sabe o que eu estou falando. Não é? Mas aqueles bezerros, eles vão ser lançados de qualquer maneira, numa estrutura muito bruta, que é a criação de gado, e eles vão ter que crescer, velho, debaixo da paulada. Por isso que nós somos considerados como rebanho, não é? Porque aqueles que não crescem na condição de obediência, os que crescerem fora disso vão crescer na paulada, no sufoco, no choro, na tristeza. Por isso que fala, né? Muitos entram pela dor. Nós somos adultos, somos fortes. Quando ele fala que sopra dos 4 ventos, olha só, dos 4 ventos, então ele está falando vento do leste, vento do oeste, vento do norte e vento do sul. Até aí tudo bem? Agora, o que se entende em cada vento dentro da Bíblia? O vento leste, que é o primeiro, né, que nós vamos falar, esse é o vento oriental. E esse vento oriental, ele tem uma função de secar, de despojar, de tirar tudo aquilo que não, olha só, faz parte de nossas vidas. Quando vem o vento do Oriente, ele vem tão sagaz, ele vem tão forte, que ele começa a derrubar tudo, querido. Ele começa a fazer uma limpeza naquela plantação, ele começa a trazer tudo, para arrancar tudo, para deixar a terra virgem de novo, querido, depois da colheita. Depois da colheita. Quando nós declaramos, sopra o vento do Oriente sobre as nossas vidas, você está falando assim, sopra o vento do Oriente, me limpa, vai secar todo o pecado em mim, muda a minha vida, muda a história, que eu possa me despojar de tudo aquilo. Isso foi para aqueles que estavam em Judá e Jerusalém, os que estavam mortos, os que estavam fracos. Esse foi o primeiro vento, que foi uma palavra profética de Ezequiel,
para poder ele começar a mexer com aquele povo. Foi o primeiro reboliço verdadeiro que veio espiritual em cima deles, mudando a vida de cada um. Esse vento, querido, é um vento forte. Esse vento é o vento que sai da porta do tabernáculo, que ele assoprou quando vieram as águas, quando vieram as folhas secas, quando vieram toda a sujeira. Está ligado nisso? Está entendendo o que eu estou falando? Sopra o vento do Oriente. Tem cara que pensa que o vento do Oriente é mó boa. Pô, sopra o vento do Oriente, pensa que é mó tranquila. Ele não sabe não o que ele está pedindo para a vida dele. Sabe por quê? Porque ele é nécio na palavra de Deus. Nós já não somos nécios. Sabe o que é nécio? Ignorante na palavra de Deus, não é? Cara que não sabe o que é a palavra, não lê, não estuda, não busca, não pede a Deus. Vou simplificar porque está pouco tempo aqui. Tem o vento do oeste, que é chamado o vento ocidental. Mas antes disso eu quero que você vá em Oséias 13. Oséias 13, eu vou lá para você, 13 e 15, para que você entenda do vento que eu estou falando. Eu estou falando do vento e estou trazendo a situação do vento dentro da Bíblia, querido. Eu não estou falando porque eu achei que esse vento é assim. Amém? 13 e 15. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento do leste, o vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se, olha aqui, e secar-se a sua nascente, e secar-se a sua fonte, e ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Isso é a palavra de Deus que está falando. O vento que vem do Senhor do Oriente, querido, ele vai secar, ele vai limpar tudo aquilo que está prejudicando a tua vida, vai secar palavras de mentira, vai secar, sei lá, pornografia, que isso aí está tão sendo usado hoje que eu não sei. Ó, querido, você que olha pornografia, abre os olhos. Eu não sei se aqui há isso, mas você, se olha pornografia, fica ligado. Tem um grupo, achei lindo isso, tem um grupo de evangélicos que eles fizeram um site de pornografia. Vai vendo, querido. E nesse site, eles conseguem entender, eu não sou muito de informática, não sei como funciona, mas eles conseguem entender quando o cristão entra dentro do site. E aí quando o cara está olhando os negócios lá, eu não sei como é que é esse site, porque eu não vi, né? E graças a Deus que eu não vi. Já pensou, cara? Aí quando olha, alguém começa a evangelizar aquele cara. Começa a falar sobre o que ele está vendo. Fica ligado, gente. Procura saber isso melhor. Eu sou dessa ministério, mas eu não sou. Eu sou mais da caneta, atrás da orelha. Sou mais do papelzinho aqui, quanto eu vendi, quanto eu paguei, quanto eu sobrou. 10 é meu, 4 no bolso. Eu não sei fazer muitas planilhas. Amém? Eu venho pregar aqui, eu não sei fazer um esboço bonito, com palavras lindas. Eu prefiro, Jesus, que eu vou falar? Fala disso. Eu quero que fale, vai embora e acabou. Simples assim. Amém? Olha que bacana. Não é tremendo isso? Se liga, pessoal. Deus está às portas. O pecado está à porta, mas Deus está em cima dele. O vento ocidental é um vento, né, que eu marquei aqui, que traz o inverno. Muito esperado pelos agricultores. Vento muito esperado por aqueles que semeiam no reino e esperam colher abundantemente, querido. Elias profetiza as chuvas. Amém? Lá em 1 Reis 18, 43, 45. Rei, vem cá, rei. Amém, está aqui o rei. O que esse vento faz? Esse vento, ele traz chuvas. Porque depois que você foi cuidado, depois que você foi tratado como a terra, depois que você foi preparado, vem a chuva para que você possa lançar a semente, não é isso? Então você precisa ser uma semente boa, querido, no reino de Deus. Você precisa lançar sementes boas, porque vai haver uma colheita daquilo
que você semeia. O que você está semeando, querido? Você está semeando autoridade em Cristo Jesus? Você vai ter autoridade em Cristo Jesus. Você está semeando jejum para Deus? Você vai colher revelações tremendas sobre a tua vida. Você está jejuando, você está trazendo semeaduras de leituras de Bíblia? Deus vai te trazer revelações que você jamais ouviu, querido. Sabe por quê? Porque você está semeando no tempo certo, no vento do leste, no vento ocidental. É o vento que Deus manda para começar a cuidar do oriental que ficou lá atrás. Você sabia disso? E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entrando o céu se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém. Ajuda. Amém. Autoridade, querido, na semeadura. Você vai semear e vai falar: eu vou colher. Eu vou semear e vou colher. Eu vou semear e vou colher, porque eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu já fui tratado pelo vento de lá, querido. Toda sequidão minha já era, querido. Todo problema que eu tinha já era, porque eu fui tratado. Isso lá para os ossos secos. Eu não sei qual situação você está indo sobre o vale dos ossos secos. Me perdoe a pergunta, não é? Mas você e Deus sabe. Então o vento do Oriente e do Ocidente tem que chegar perto de você, como chegou lá no povo de Judá e Jerusalém. Diga assim: esse vento já me desmancharam o cabelo. Vento norte. Esse vento do norte é o vento das revelações. O vento que faz os céus se abrirem, trazendo o sol da justiça, querido. Vento frio, vento da purificação, vento da primavera, vento que retira a religiosidade. Vento norte. Esse vento tira a religiosidade. Esse vento, ele vem tão morno, tão gostoso. Ele vem trazendo aquele verão, aquela delícia. Não é isso? Que até as nossas roupas, elas se aquecem, como se aqueceu a roupa de Jó. Quando o vento do norte sopra, até as roupas de Jó são aquecidas. O que quer dizer isso aí? A religiosidade cai, a frieza cai por terra. Você começa a ser mudado, porque os 2 ventos começaram a mudar a tua história, e esse terceiro vai te mudar mais ainda. Esse terceiro é o vento que vai te colocar em pé. Esse vento que vem é aquele que vai tirar a religiosidade do teu coração. Você não vai ser mais uma criancinha com um pirulito na mão. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe, querido, tem gente aqui que acha que não está entendendo, mas se você não vier, vou olhar para a sua vida, mas se você não vier, eu entendo. Você tem que ficar lá no chiqueirinho. Vou olhar para cá, porque eu sei que vocês vêm, né? Sou né? Amém. Glória a Deus. A gente brinca assim para poder ter um amigo, porque a palavra de Deus, quando ela vem, ela nos compromete a sermos alguém na nossa vida. Ela vem para salvação e condenação. Diga assim: a palavra de Deus, ela vem ou para salvação ou para condenação. Cuidado, cuidado, cuidado. É uma faca de 2 gumes. Cuidado. Não pense que Deus é bonzinho. Ele é bom. Jó 37:9.
das recâmaras do sul, sai o pé do vento, e do norte o frio. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, e atende, e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera, e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Olha que tremendo aqui. Jó, se liga, velho. Você é um religioso. Hoje você está aí com um caco, se coçando, no meio do pó da cinza. Sai da religiosidade. Sai desses sacrifícios que você faz aí para os teus filhos, querido. Que isso aí não vai adiantar nada para você. Sai dessas ondas que você está fazendo, porque eu vou te pegar, querido. Eu vou te pegar e vou te ensinar quem eu sou. Guarda esta palavra, não brinque com Deus. Porque se ele pegou Jó, ele pode pegar a mim e você. Não brinque com Deus, querido. Porque você está no lugar santo do santo. Se você estiver no leitinho, você faz o que quer. Mas no lugar santo dos santos. Se você brincar com Deus, querido, Ele vai te buscar como buscou a Jó. Depois não reclame. Não reclame. Porque Jó não reclamou. Jó entendeu que esse vento do sul veio para fazer diferença na vida dele. Veio para trazer ele para as coisas que não eram para que fossem. Ele estava ali, a mulher dele olhou para ele e zombou dele. Os filhos morreram, as suas ovelhas morreram, o seu gado morreu, os seus camelos morreram. Ele ficou só ele, o pó e a telha, meu querido. Sabe por quê? Religiosidade. Religiosidade te leva para a condenação. Por isso que eu digo que a palavra de Deus, para que você entenda, ela é tanto salvação como condenação. Jó naquela época, ele entendia a palavra de Deus como um religioso, que no fim nós vemos o que ele falava. Ouvia falar do teu nome, mas hoje ando contigo. Se você só está ouvindo Deus, querido, está na roça, Ele vai te pegar. Quem avisa, amigo é. Apóstolo, eu te amo. Não sei nem quem você é, mas te amo em Cristo, porque você é meu irmão. Pastor, eu te amo também. Mas Saul, ele não ouviu a voz do profeta. Ele caiu morto naquela batalha. Aqui é palavra, querido. Aqui não é papo furado. Saul não ouviu a voz do profeta. Fez aquilo que ele quis. Caiu morto. Amém, querido? Ouça a voz do profeta. Mais um pouquinho. 3 ventos passaram em Judá, em Jerusalém. Aqueles ossos já começaram a ter uma outra situação. Aqueles ossos já, depois que ficaram em pé, eles começaram a receber o Espírito de Deus. Eles começaram a receber o sopro de Deus. Está entendendo essa pregação, querido? Sabe onde você ouve isso aqui? Em lugar nenhum, velho. Porque isso te chama ou para você ficar ou para você sair. Mais fácil para sair. Aleluia, glória a Deus. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esperge nuvens da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordene sobre a superfície do mundo habitado, seja para correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência
que a faça ver. A isto Jó se inclina os seus ouvidos. E temos o vento do sul. Eu falei do vento do norte, né? Falei sul uma hora aí, mas agora nós vamos para o vento do sul. Eu falei sobre o vento do sul, que é o vento morno, não é? Mas eu quero falar do vento do norte. Qual vento eu falei? Norte. Então troca o norte pelo sul, me perdoa, querido. Troca o vento norte pelo vento sul. Isso que eu preguei agora é o vento sul. Amém? Glória a Deus. Esse vento que traz essa fragrância das flores, essa fragrância da primavera e o bom perfume de Cristo. Amém? Esse é o vento sul. O vento norte é que traz o encontro, que traz aquela revelação, que traz o entendimento daquilo que nós somos. Amém? Quando nós olhamos lá em Atos 27, 13, vamos lá. Atos 27, 13. E soprando o vento sul, olha só, brandamente lhe pareceu ter já o que desejava. É um vento de mudança. O vento 28, 13. Donde indo, costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli. A Puteoli. Era Paulo chegando. O que quer dizer isso aqui? O vento do sul, ele te leva em terra firme. São os ventos que foram soprados no Vale dos Ossos Secos. Foi o vento oriental, o vento ocidental, o vento do norte, eu fiz a mudança, e o vento do sul. Esses 4 ventos ainda não entraram no corpo de Cristo. Esses 4 ventos, ele precisa entrar, e você precisa requerer ele sobre a sua vida, para que a sua vida seja mudada, para que a sua vida verdadeiramente não seja mais uma vida só de leitinho, mas seja uma vida diante de Deus. Você está entendendo o que eu estou pregando esta noite? Põe a mão no teu coração e diga assim: eu esta noite estou entendendo. Peço que venha esses 4 ventos e dar vida diante do trono de Deus. Amém? Mais ainda do que você tem, porque nós nunca conseguiremos aprender tudo. Só na glória é que nós vamos receber. Sabe, querido, isso é pregação de congresso, tem tanta coisa, mas já é 25, daí eu estou preocupado com o horário, desculpa, mas são 25 para as 9. Amém? Mas eu quero que com esse pouquinho que eu falei, você teve esse entendimento. Você entendeu do que eu estou falando? Você entendeu essa palavra profética para você, ovelha, o pastor, o pregador, o apóstolo, que daí você ouviu esse entendimento, querido? Eu teria muito mais para explicar, teria muito mais revelações que Deus me deu, mas eu creio que isso já basta para você também. Amém? E basta para nós. Diga assim: a graça do Senhor basta sobre a minha vida. Não é isso? O restante será acrescentado. E quando eu buscar a justiça, o reino de Deus é a sua justiça, o restante será acrescentado. E que esses ventos, esses 4 ventos, eles soprem na minha vida, como foram soprados em Jerusalém e Judá. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom. Meu querido, um abraço, que Deus te abençoe e que essa palavra seja guardada no teu coração.